Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 32, e diz da seguinte maneira: Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais conquistar, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra. Estais atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Quando tomardes posse dela e nela habitardes, tende cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Colocando a bênção e a maldição diante da humanidade. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. O que Deus fez aqui com o povo hebreu nessa passagem é o mesmo que Deus fez no Jardim do Éden, quando estabeleceu o ser humano neste planeta Terra. Deus deu ao ser humano um corpo teofânico da sexta dimensão e depois o trouxe a essa terra e deu um corpo físico do pó da terra. E o colocou no Jardim do Éden para trabalhar, porque Deus nunca quer preguiçosos em seu reino. E agora, vejamos o que nos diz em Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo 26 ao 27 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a nossa imagem, isso é, o corpo teofânico ou angelical e a nossa semelhança. Isso tem a ver com a semelhança física que o ser humano teria. Domine ele sobre os peixes do mar, ou seja, para governar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora vejam como os criou a imagem de Deus, mas agora, mais adiante vejam que o programa era criar o homem conforme a imagem de Deus. E
à sua semelhança. Mas agora, quando o cria a imagem de Deus. Isto é, lhe criou o corpo teofânico da sexta dimensão. Quando se fala dos extraterrestres, o ser humano deve compreender que é um extraterrestre, o qual foi colocado neste planeta Terra. Vejam, Adão veio de outra dimensão, da sexta dimensão, onde Deus criou um corpo teofânico angelical e depois o trouxe a essa dimensão e deu um corpo do pó da terra. Diz, no capítulo 2, versículo 7 em diante, agora passamos à parte da semelhança. Diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, mas já o tinha criado e agora está formando o corpo de carne do pó da terra, no capítulo 2. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, isto foi capítulo 2, versículo 7 ao 9, e no mesmo capítulo 2, versículo 15 em diante, diz, o Senhor Deus tomou o homem e... Desculpem que estou um pouquinho afetado. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, uma ajuda idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou, a todo o ser vivente, isso foi seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse, uma ajuda idônea. Mas para o homem não se achava ajuda idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Agora vejam como surgiu a raça humana neste planeta Terra. E agora, Deus, no mesmo jardim do Éden, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Colocou ali a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano morria. No dia que dela comeres, morrerás. Mas também estava ali a árvore da vida, e agora essas duas árvores ali tipificam, são tipo e figura
de Cristo, a árvore da vida, e o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, que quando diz árvore do conhecimento do bem e do mal, esse é o diabo. A árvore da vida, esse é Cristo. Porque todos sabemos que a árvore da vida é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então, a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore de morte, é o inimigo de Cristo, o diabo. E agora vejam vocês como, desde o começo do ser humano na terra, Deus colocou diante dele a bênção e a maldição. E por que Deus colocou o ser humano nessa forma? Porque lhe deu livre-arbítrio. Ao dar livre-arbítrio ao ser humano, o ser humano tem a responsabilidade de decidir diante de Deus e tem que decidir corretamente. Por isso ensinou as consequências de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E as consequências seriam morte, morrer. Não poderia viver eternamente o ser humano se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o mesmo Deus faz com o povo hebreu, o Israel terreno. Coloca Deus diante do povo hebreu a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz ao povo hebreu: escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência. Porque escolhendo a vida, que é Deus, que é Cristo, se vive para toda a eternidade. Quando se escolhe a vida, a pessoa escuta a palavra de Deus e faz conforme a palavra de Deus. Entra no programa divino. E agora, Deus ordenou ao profeta Moisés que dissesse ao povo hebreu e a Josué que, ao entrar à terra prometida, se colocassem uns sobre o monte Gerizim e os outros, e a metade de uma tribo, 6 tribos, no monte Gerizim, e as outras 6 tribos no monte Ebal. As do monte Gerizim falariam a bênção, seriam lidas as bênçãos, e o povo diria amém. Depois seriam lidas as maldições no outro monte, no Monte Ebal, e o povo diria amém, porque estaria de acordo com o que Deus estava colocando diante deles, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, vejamos em Josué, capítulo 8, quando Josué já entrou na terra prometida, ele colocou 6 tribos sobre o monte Gerizim e 6 tribos sobre o monte Ebal. Capítulo 8, versículo 30 em diante, diz: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus, ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais
não se manejar instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, assim estrangeiros como naturais, com seus anciãos, oficiais e juízes, estavam de um e do outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do pacto do Senhor. Metade deles estava em frente do Monte Gerizim. Metade deles estava em frente do Monte Gerizim e a outra metade em frente do Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Vejam, a bênção vem primeiro. A bênção é falada primeiro. Depois, leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aqui podemos ver como Josué, servo de Deus, o qual tinha sido ministro de Moisés e que recebeu a comissão de levar o povo à terra prometida depois da partida de Moisés, ou seja, que foi o sucessor de Moisés, Josué. E agora, conforme Moisés tinha ordenado, Josué fez. Foram ao outro lado do Jordão, ao cruzar o Jordão, e se colocaram uns no Monte Gerizim, as tribos que Josué ordenou, e as outras 6 tribos no Monte Ebal. E a arca do pacto estava no meio dessas 12 tribos. 6 tribos de um lado e 6 do outro. E Josué leu ou ordenou ler a lei de Deus dada a Moisés para o povo hebreu. E leram as bênçãos primeiramente, desde o Monte Gerizim. E depois que o povo escutou essas bênçãos sendo lidas, disse amém. E depois foram lidas as maldições desde o Monte Ebal, e o povo disse amém. E conforme a essas bênçãos e essas maldições que foram lidas, aconteceria com o povo hebreu, se obedecessem a Deus, caminhando em sua palavra, as bênçãos viriam da parte de Deus ao povo hebreu. Se se afastassem de Deus e servissem a deuses alheios, estranhos, então as maldições viriam ao povo hebreu. Por isso vocês podem encontrar o povo hebreu com tantos problemas através da sua história. Quando se levantava um rei que sua inclinação religiosa era para os ídolos, para as religiões pagãs, então estabelecia ou deixava se estabelecer no meio do povo hebreu religiões pagãs. E a idolatria se estabelecia no meio do povo hebreu, e então as maldições de Deus vinham sobre o povo hebreu. Mas quando surgia um rei bom, que amava a Deus, ordenava esse rei a tirar todos os ídolos, tudo que desagradava a Deus, e vinha a bênção de Deus para o povo hebreu.
Tão simples assim. Agora, receber as bênçãos de Deus ou as maldições de Deus é a coisa mais simples. As pessoas recebem as maldições quando se afastam de Deus e caminham por sua própria conta. Mas as pessoas recebem as bênçãos de Deus quando se agarram de Deus e escutam a voz de Deus para o tempo em que vivem e fazem conforme a palavra de Deus. As bênçãos de Deus vêm a essas pessoas, a esses povos, a essas nações. Tão simples assim. Agora, todo ser humano tem o livre-arbítrio. Por isso, é que a Escritura diz, se ouvires hoje sua voz, ou seja, a voz de Deus, não endureçais o teu coração, como fizeram vossos pais no deserto, como fez o povo hebreu no deserto, que não quis escutar a voz de Deus, e, consequentemente, a ira de Deus se acendeu sobre o povo hebreu. Isso está, vejam vocês, em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, onde nos diz que o povo hebreu não quis escutar Deus. Diz, eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aí podemos ver que grande aborrecimento da parte de Deus, ira e maldições divinas caíram sobre o povo hebreu, porque não quiseram escutar a voz de Deus. As palavras que Deus enviava por meio do seu Espírito Santo, as quais eram faladas por meio dos profetas, porque Deus falou por meio dos profetas. E agora, vimos como no meio do povo hebreu se manifestaram as maldições em diferentes tempos e como também se manifestaram as bênçãos também. Se manifestaram as maldições quando se afastaram de Deus e se manifestaram as bênçãos quando se aproximaram de Deus e caminharam conforme a palavra de Deus. Isso mesmo vimos através da raça humana. E agora, essas situações de guerras, de terremotos, maremotos e todas essas coisas é a maldição divina caindo sobre a raça humana, porque a raça humana se afastou de Deus. E, por quanto tem o livre-arbítrio, cada ser humano, encontramos que as pessoas como indivíduos, a maioria não quis servir a Deus conforme sua palavra. E as nações como nações também não quiseram servir Deus como devem servir a Deus. E por isso, esses juízos e maldições estiveram vindo sobre as nações. E virão mais sobre a raça humana os juízos divinos prometidos para serem derramados durante a grande tribulação. Agora, não é que Deus não ama os seres humanos, é que Deus deu livre-arbítrio ao ser humano e colocou diante de si ao ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus não obriga nenhuma pessoa. Deus deu livre-arbítrio, e isso significa que Deus revela ao ser humano seu caminho, o caminho divino,
e diz: escolhe a vida para que vivas. Ou seja, o conselho de Deus é escolher a bênção, a vida para viver eternamente com Deus. Assim foi no Jardim do Éden. O correto era escolher a árvore da vida, mas Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso é que a raça humana caiu da vida eterna. E por mais que busca a vida eterna por meio das descobertas científicas, ainda não pôde descobrir como obter a vida eterna. Está buscando o que perdeu. E dizem que ninguém sabe o que tem até que o perde. O ser humano perdeu a vida eterna, caiu da vida eterna, porque pecou diante de Deus, escolheu a maldição, a morte, e isso obteve. E todos os seres humanos, porquanto vêm por meio de Adão, todos foram destituídos da glória de Deus. Isso significa que cada pessoa vem à Terra, mas vem sem vida eterna. Ou seja, que nasce neste planeta Terra em um corpo mortal, corruptível e temporário. Recebe um espírito do mundo na permissiva vontade de Deus e vive uma temporada, digamos, 100 anos. Alguns chegam a 60, outros a 70. Diz a Escritura, os mais fortes a 80. Ou seja, uma pessoa que já chega aos 80 anos é uma pessoa forte, mesmo que seja magra. E daí em diante, tudo que viver é porque é uma pessoa forte. E por mais que viva, ao final sempre vai morrer. Vejam, o homem que mais viveu depois da queda do ser humano foi Matusalém, o qual viveu 969 anos, mas ao final morreu. Por quê? Porque a raça humana foi destituída da glória de Deus. Perdeu o direito de receber um corpo teofânico da sexta dimensão antes de vir à Terra. E perdeu o direito de receber um corpo eterno para viver nele por toda a eternidade neste planeta Terra. Portanto, o que recebe é na permissiva vontade de Deus e é temporário. Temos um corpo mortal corruptível e temporário. Assim que o ser humano esteve buscando como viver eternamente. Mas vejam, é simples. Se tornando a Deus, recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Assim recebe um Espírito teofânico da sexta dimensão e é restaurado à glória de Deus. E assim obtém o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou que era nascer por meio de uma mulher e pensou em sua mãe e disse a Jesus: como pode ser isto? Pode o homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se ele disse, pode o homem sendo velho, é porque ele já era velho. E se era velho, como seria sua mamãe? Mais velha que ele. Ou seja, mais anciã que ele. Se estivesse viva. E se tivesse morrido, então para Nicodemos era impossível o novo nascimento, segundo Nicodemos pensava. Mas Cristo diz: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o que é nascido por meio de papai e mamãe é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito.
E agora é necessário nascer do Espírito Santo, obter um novo nascimento, obter o Espírito Santo e assim obter um corpo teofânico da sexta dimensão. Para depois, no último dia, se a pessoa fisicamente morreu, não importa, porque essa pessoa já tem vida eterna e Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. E Cristo o ressuscitará no último dia, que é o sétimo milênio de Adão até aqui, o ressuscitará em um corpo eterno, imortal e incorruptível, criado por Cristo, criado por Deus. E a nós que vivemos e permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, seremos transformados e então seremos restaurados à vida eterna, física, e assim tudo o que Adão e Eva perdeu será restaurado a nós, fisicamente também. E teremos a imortalidade física em um corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver o programa de redenção para ser restaurados à vida eterna da qual caiu Adão e Eva no Jardim do Éden. E agora é necessário que o ser humano saiba que Deus colocou diante dele a vida e a morte. Cristo, em São Mateus capítulo 16, nos diz, vamos ver o que nos diz nesse capítulo. Capítulo 16, versículo 24 em diante diz: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pode o homem dizer, eu tenho muito dinheiro, assim que eu vou pagar pela minha salvação? Deus não tem esse tipo de negócios com a vida eterna. Deus estabeleceu a vida e a morte diante do ser humano. Se a pessoa não escolhe a vida eterna quando está vivendo aqui, de que lhe serviu ao ser humano ser rico, trabalhar e ganhar muito dinheiro, ou obter uma posição alta na vida terrena? Se não recebeu Cristo como seu Salvador, de nada lhe serviu viver neste planeta Terra. De que vale ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? De nada lhe serve viver neste planeta Terra. Passou como aconteceu como a erva e as flores do campo que vêm à terra aqui, surgem, estão um tempo e depois desaparece. E assim é para as pessoas que não se ocuparam da sua salvação, não se ocuparam de buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. É necessário que o ser humano compreenda que não há nada mais importante para a raça humana do que a vida eterna. E essa vida está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Cristo disse em São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E tem pessoas que querem ir a Deus quando
morrem, querem ir ao céu, ir a Deus, sem ter tomado o caminho que os leva a Deus, o qual é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus Cristo. Não busque outro caminho. Tome o caminho da vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador. Tome a bênção enquanto vive nessa terra, para que quando terminarem seus dias nessa terra, então possa descansar no paraíso em um corpo imortal, incorruptível, em um corpo teofânico. E quando chegar o momento da ressurreição dos mortos em Cristo, então você seja ressuscitado em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas se permanece vivo e tomou a bênção de Deus, que é Cristo, tomou e comeu da árvore da vida, que é Cristo, será transformado. Se permanecer vivo até aqui, os mortos em Cristo ressuscitem. E então terá um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado igual a Jesus Cristo. Assim é para vocês e assim é para mim. E então seremos a imagem. Esse é o corpo teofânico da sexta dimensão, corpo angelical. E semelhança, essa é a parte física. E semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que teremos um corpo angelical da sexta dimensão e um corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. Essa é a bênção que há em Cristo, a árvore da vida. E quando você tomou Cristo, a árvore da vida, você tomou a bênção de Deus. E toda pessoa tem livre-arbítrio. E por isso é que se prega o Evangelho, para que a pessoa compreenda a bênção que Deus colocou diante da pessoa, para que a pessoa viva por toda a eternidade em um corpo eterno, imortal, incorruptível, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos que tudo é simples. Agora, no livro do Apocalipse, o qual é um livro simbólico, cheio de símbolos, e que nesses símbolos contém as profecias das coisas que devem acontecer dos tempos dos apóstolos até este tempo, e também as coisas que acontecerão durante a grande tribulação, e as coisas que acontecerão no reino milenial, e as coisas que acontecerão depois do reino milenial, até as coisas que acontecerão na eternidade. Tudo isso está contido neste livro do Apocalipse. E para poder compreender as coisas que devem acontecer neste tempo final e todos comerem da árvore da vida, e assim tomar a bênção de Deus, Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: com essa voz de trombeta, Cristo diz: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que, depois dessas, devem acontecer. E para cumprir essa promessa, subimos à era da pedra angular, que é a era na qual ele estaria neste tempo final. E é aí na era da pedra angular que ele nos revela todas as coisas que em breve devem acontecer, depois das coisas que já aconteceram em tempos passados. E como nos revelará todas essas coisas que em breve devem acontecer? Cristo
Em Apocalipse 22, versículo 6, disse: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E assim, nos dar a revelação do último dia e obter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse anjo mensageiro, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, é nada menos que o profeta da dispensação do reino, pregando a mensagem do evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E Cristo disse que quem recebe aquele que ele envia, recebe a Cristo. Ele diz, a mim recebe. E quem a mim me recebe, recebe a quem me enviou, ao Pai. E agora, Cristo envia o seu anjo mensageiro à sua igreja, neste tempo final, como enviou seus anjos mensageiros, de era em era, à sua igreja. Para este tempo final, envia à sua igreja um mensageiro, um profeta mensageiro dispensacional. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia um profeta dispensacional. Portanto, tem que vir com a mensagem para uma nova dispensação. Para a dispensação a qual ele é o mensageiro enviado da parte de Deus. E a mensagem para a dispensação do reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Este anjo mensageiro nos esclarecerá todos os mistérios do livro do Apocalipse que não foram abertos em eras passadas e que não foram abertos ou revelados pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, as coisas que foram deixadas sem ser abertas, as abrirá Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Seu anjo mensageiro as revelará à igreja de Jesus Cristo. E assim, estaremos escutando consequentemente a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos neste tempo final. Cristo disse, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E agora, os escolhidos de Deus estarão escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e estarão, assim, recebendo a bênção de Deus. Antes que caia a maldição, o juízo divino da grande tribulação sobre a raça humana. Porque sempre vem primeiro a bênção. Quando as pessoas rejeitam a bênção, o que vem depois é a maldição, o juízo divino. Mas os que recebem a bênção, depois, quando vier a maldição, não vem para eles. Vem para os que não tinham recebido a bênção. Assim que, sendo que Deus coloca a bênção e a maldição diante da humanidade, tomamos a bênção.
ficamos com a bênção de Deus, amando o nosso Deus com toda a nossa alma, servindo o nosso Deus a Jesus Cristo com todo o nosso coração, caminhando em seu caminho de vida eterna, todos os dias da nossa vida. E quando for vir a maldição do juízo da grande tribulação, as pragas sobre a terra, Cristo ressuscite os mortos crentes nele e a nós nos transformará e nos levará à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque tomamos a bênção de Deus. Portanto, quando Deus estiver derramando a maldição da grande tribulação sobre a raça humana, não estaremos aqui, estaremos na casa do nosso Pai Celestial com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso é mais bênção para cada um de nós. Agora Deus colocando a bênção e a maldição diante da humanidade. Isso é o que vimos através da Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Vejam, no livro do Gênesis, fala do livro da Árvore da Vida e sabem que outro livro se fala da Árvore da Vida? No último livro da Bíblia. Assim que no primeiro livro da Bíblia se fala da Árvore da Vida e no último livro da Bíblia, o Apocalipse, se fala da Árvore da Vida. Em Gênesis se fala 3 vezes da Árvore da Vida, é mencionado 3 vezes a Árvore da Vida e no Apocalipse se menciona 3 vezes a Árvore da Vida. E a árvore da vida, no Gênesis, era para comer dele. E em Apocalipse, vamos ver para o que é. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Assim que a pessoa tem que vencer, tem que fazer sua escolha correta. Tem que tomar a bênção de Deus. E agora, no capítulo 22 do Apocalipse, também nos fala da árvore da vida. E nos diz, no capítulo 22, versículo 1 em diante, diz: Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Vem que quando se toma a bênção, a maldição já é eliminada para a pessoa. E não haverá mais maldição na Nova Jerusalém, depois do reino milenial, depois do reino milenial, já não haverá mais maldição. Por quê? Porque somente estarão vivendo na eternidade os que tomaram a bênção de Deus. Portanto, não haverá maldição, mas bênção de Deus. Aí vimos a segunda ocasião que no livro do Apocalipse é mencionada a árvore da vida. E em Apocalipse 22, versículo
12 em diante diz: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, têm direito da árvore da vida. E posso entrar na cidade pelas portas, para entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Vimos este mistério da bênção e a maldição. A bênção está em Cristo, a árvore da vida. E é necessário que todo ser humano tome a bênção de Deus, Cristo, nosso Salvador, para que viva por toda a eternidade. A batalha do ser humano não é outra a não ser a batalha pela vida eterna. É a batalha da fé. A batalha da fé para lançar mão da vida eterna. Assim que, na batalha da fé, coloque sua fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim, lance mão de Jesus Cristo, a vida eterna, para que viva por toda a eternidade. Para este tempo final, Cristo envia à sua igreja seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste planeta Terra, para assim que todos os filhos e filhas de Deus conheçam o programa de Deus correspondente a este tempo final. E sejam preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde estão nos esperando, pois há um convite. Fomos convidados. Isso é um convite da parte de Deus. E são bem-aventurados os que são convidados a esta grande ceia, disse o anjo do Senhor Jesus Cristo a João Apóstolo, no capítulo 19, versículo 7 em diante, diz: Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui podemos ver que é uma bem-aventurança ser chamado à ceia das bodas do Cordeiro. E toda pessoa que tomou a bênção é uma pessoa que foi chamada para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Se seu corpo físico morreu, Cristo o ressuscitará para levá-lo à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Mas se permanece vivo até que ressuscitem os mortos em Cristo, pois seremos transformados para ir à ceia das bodas do Cordeiro com um corpo eterno, imortal e incorruptível, e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque para ir à casa do nosso Pai Celestial, que é a sétima dimensão, ainda não prepararam nem aviões, nem foguetes. Portanto,
necessitamos um corpo interdimensional. Esse é o corpo glorificado que Cristo tem. E esse é o mesmo tipo de corpo que Ele nos dará. Quando nos transformar, nós os que vivemos, e quando ressuscitar os mortos em Cristo, esse é um corpo eterno, com vida eterna, para viver nele por toda a eternidade, jovenzinhos, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Agora, vale a pena ou não vale a pena tomar a vida eterna? Claro que vale a pena. E agora, porquanto temos o livre-arbítrio, corresponde a cada pessoa lançar mão da vida eterna, tomar a bênção de Deus. E eu tomei a bênção de Deus. E quem mais tomou a bênção de Deus? Vocês também. Portanto, iremos a uma grande festa no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. Sempre que colocam diante de uma pessoa ou de uma criança duas coisas, uma boa e uma má, a criança inteligente, a criança esperta, o que toma? O que pega? A boa. E Deus colocou, pois, diante da raça humana, a bênção e a maldição. A bênção é o bom. A maldição é o que é mal para o ser humano. E cada pessoa que ama a Deus e ama a vida eterna, pois escolhe a bênção de Deus, para viver com Cristo, com Deus, por toda a eternidade. Não escolhe a maldição, porque se escolher a maldição, todas as maldições escritas na Bíblia virão sobre a pessoa e irá ao inferno. E lá estará com o inimigo de Deus, o diabo. Assim que vejam, quem escolhe a maldição, para onde vai? Para o maligno. Fazer companhia ao maligno. Mas quem escolhe a bênção, vai à casa do nosso Pai Celestial, com Cristo, para viver por toda a eternidade. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da bênção e a maldição colocada diante da humanidade. Porque Deus põe diante da raça humana, diante da humanidade, a bênção e a maldição. E diz, escolhe a bênção. Escolhe a vida, para que vivas tu e tua família, teus filhos. Deus nos ensina, nos dá o conselho de que escolhamos a bênção para viver eternamente. Pois Ele quer que vivamos eternamente. Como Deus é eterno, Ele quer que nós também sejamos eternos. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E se materialize em cada um de vocês e em mim também todas as bênçãos faladas na Bíblia. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós, os que vivemos, sejamos transformados, e sejamos todos levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe e guarde a todos.